Zacarias capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isto, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: Essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: O que significa essas 2 oliveiras, 2 ramos de oliveira, ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam o azeite dourado? Ele disse: Você não sabe? Eu disse: Não, meu senhor. Então ele me disse: São os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Feche os teus olhos aí onde você está. Ainda que você não tenha o hábito de orar, apenas diga assim: Deus, fala comigo essa noite, me faz entender a tua palavra. Senhor, aqui nós mais uma vez lemos a tua palavra e carecemos da direção do teu Espírito, para que essa palavra possa ser penetrante, ó Deus, como o Senhor mesmo a define, como aquela espada de 2 gumes, que tem o poder de penetrar no mais íntimo, e fazer separação, ó Deus, entre carne, espírito, medula, ossos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha trazer esse entendimento no mais profundo do coração dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão aqui nessa noite. Fala conosco, Pai, que o teu Espírito, ó Deus, nos instrua. E nós, ó Deus, clamamos pela tua presença no sentido de proteger, ó Deus, os corações aqui nessa noite. Repreende tu mesmo, Senhor, cada investida do diabo, que porventura tenha, ó Deus, como propósito impedir que essa semente caia na terra boa, Senhor. Qualquer interferência do inferno que caia por terra agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, e que todos os demônios que se levantam contra o povo de Deus estejam impedidos nesse momento de agirem, uma vez que a tua palavra será semeada, ó Deus, e que essa palavra possa de fato cair em terras produtivas, em corações sedentos e famintos, e produzir frutos de arrependimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Para a gente entender o contexto histórico, Ageu e Zacarias foram contemporâneos, viveram na mesma época. Que época era essa? Foi uma época em que o povo de Israel está voltando, depois de 70 anos de exílio. 70 anos eles estiveram numa terra distante, lá na Babilônia, porque décadas atrás, ou seja, 7 décadas atrás, Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele aprisiona a elite da cidade e leva cativo grande parte do povo para Jerusalém. Só que antes disso ele destrói tudo, joga o templo no chão, destrói os muros, quebra as muralhas e faz uma obra de destruição plena. Esse povo vai embora para a Babilônia disperso, e lá eles ficam 70 anos, até que Deus intervém mais uma vez na história desse povo, e dá a eles uma outra oportunidade,
deles voltarem para a sua terra. Houve o clamor de homens e mulheres de Deus que estão clamando por isso. E agora eles regressam a Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a realidade que eles encontram é uma realidade devastadora. Às vezes a gente vê, eu não sei se você costuma ver ultimamente essas reportagens de cidades que foram bombardeadas aqui no Afeganistão, por exemplo, aqueles monturos, lugares onde tinha prédio, agora só tem aquele monte de entulho. Quando nós vimos essa realidade que o povo de Deus encontrou em Jerusalém, eu me identifico com essa imagem. Foi essa imagem que aqueles homens e mulheres que voltaram do cativeiro encontraram. Entulhos, monturos, montes de entulhos. E agora, Zacarias, boca de Deus, um homem que fala aquilo que Deus coloca no coração dele, está trazendo algumas verdades ao povo, de uma forma muito especial, para um descendente de Davi, chamado Zorobabel. Até porque não tinha mais rei naquela época, o reino tinha sido dominado. E o representante legal, então, seria um desses descendentes de Davi. Zorobabel recebe a responsabilidade de ser o governador. Ele que tem a liderança estratégica do povo. Só que ele não sabe o que fazer. Diante desse contexto, Deus começa a mostrar primeiro ao profeta Zacarias coisas que nem ele está entendendo, mas que Deus faz questão de revelar. Esta visão que nós acabamos de ler é uma das visões que Zacarias teve, é a quinta visão. Das visões que ele teve, essa quinta visão parecia algo, eu não sei se você entendeu como é que era essa visão. Eu tentei assim formatar na minha cabeça uma imagem, porque ele vê um candelabro, vocês sabem que um candelabro é um suporte para lâmpadas. Ele vê um vaso em cima desse candelabro, ele vê 7 lâmpadas, ele vê 7 canos ligando a lâmpada, e aquilo tudo é muito confuso para ele. E diante disso, o anjo que está mostrando a ele essa revelação, pergunta a ele: você está entendendo o que você está vendo? E ele faz uma resposta negativa, dizendo não, e uma pergunta: o que significa isso? E Deus começa a revelar a ele algumas verdades que nós percebemos aqui dessa revelação, queridos. Eu quero pensar com você aqui. O que esse homem vê, esse candelabro e esse vaso de azeite, nos aponta para algumas verdades daquilo como Deus trabalha com o seu povo. Ela aponta para nós, primeiro, que o nosso Deus, Ele está vendo todas as coisas. O próprio texto se define, quando Deus fala, essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor. Porque o número 7, dentro do contexto profético da Bíblia, fala de totalidade. Quando você vê lá em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, isso quer dizer a todas as igrejas, a todas as cartas, todas as verdades da igreja. E aqui mais uma vez vemos o número 7 sendo usado sobre os tubos. E esses tubos me fazem pensar, irmãos, naquela palavra de Jesus: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, os ramos que estão enxertados nele, me faz pensar no povo de Deus. Mas esses ramos estão sendo alimentados por um vaso. Isso me faz pensar de todo o contexto do vaso, que é um recipiente onde se coloca o azeite, o óleo que vai abastecer as lâmpadas, para que elas continuem brilhando. E Jesus contou inclusive uma parábola de mulheres que não levaram azeite suficiente, as suas lâmpadas se apagaram, deixaram de brilhar, impossibilitando-as de ter aquele encontro majestoso com o noivo. E vocês que conhecem a palavra sabem disso. Mas quando eu olho para essa realidade, desse contexto, o que eu consigo ver aqui é um Deus se revelando como um Deus que vê tudo, que contempla a nossa aflição, que contempla a nossa dificuldade, que contempla a nossa realidade, que vê muito mais do que aquilo que nós estamos vendo. Mas a visão que Ele tem é uma visão de cima. Depois que a gente começou a se habituar com imagens aéreas, a coisa parece que mudou de figura, né? Até os jogos hoje. É interessante que eu estava hoje à tarde em casa, e eu fui ver televisão, liguei, passei no canal, estava dando um jogo.
Aí eu disse, não, vamos mudar de canal. E passei para outro, estava dando outro jogo. Só que enquanto um canal transmitia um jogo da primeira divisão, o outro estava transmitindo um jogo da divisão D. Só que as imagens que eles postavam eram imagens laterais. Eles não tinham o recurso que o pessoal da Série A tinha, de ter um drone de cima mostrando as imagens, a tecnologia. Eu fiquei analisando, rapaz, como é diferente a visão. Eu não tenho como olhar para essa verdade e não lembrar de que o nosso Deus é esse Deus que tem a visão do alto, Ele vê tudo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos olhando aqui, mas eu consigo ver até lá no último banco, consigo ver aquela parede, mas eu não consigo ver o que está atrás dessa parede, eu não consigo ver o que está acontecendo lá em São Silvano, porque o meu olhar é limitado, e o seu também. Mas o nosso Deus não. A Bíblia fala que Deus olha e Ele vê o nosso interior. Ele vê a nossa substância ainda informe. A medicina hoje está desenvolvendo tecnologia, porque os papais, as mamães querem ver o filhinho antes de nascer, como é que é o contorno dele. Hoje já tem foto, está colorido, em 3D, do menino, da menina, lá na barriga da mãe. Antes do homem inventar isso, queridos, a Bíblia já define que Deus já via a gente assim. E muito mais, Ele nos via a substância ainda informe. Antes da formação, Deus já nos via. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê apenas o meu presente, nem o meu passado. Ele vê o meu presente, o meu passado, mas Ele também está vendo o meu futuro. E mais do que isso, esse texto me lembra que o nosso Deus é um Deus que também tem controle de todas as coisas. Ele tem todos os recursos. Esse vaso que está em cima do candelabro fala sobre a provisão, queridos. Provisão, alimento, o óleo, a unção, a capacitação. Deus tem para nós. E esse texto está mostrando ao povo de Israel que Deus ainda é o Deus que tem para esse povo. Um povo que tinha perdido, um povo que tinha sido saqueado, destruído, moral baixa, estima baixa. E agora esse povo está sendo lembrado que existe um Deus no céu que está vendo todas as coisas, que conhece todas as verdades, não está disfarçando a realidade diante dos homens, mas é um Deus que tem provisão. Isso me faz pensar uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando o apóstolo Paulo vai lembrar aquela igreja, meu Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá em Cristo Jesus todas as necessidades de vocês. Vamos ler junto esse texto aí, vamos lá? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O mesmo Deus lá do Velho Testamento, que estava olhando para o povo de Israel, o povo da velha aliança, povo rebelde, um povo que foi levado cativo, porque não obedeceu os princípios de Deus, mas Deus teve misericórdia desse povo, e vamos recomeçar tudo, porque o que aconteceu em Jerusalém, foi por conta de pecados, foi por causa de brechas, de afastamento, aquela mesma realidade que o próprio Jesus desenha anos depois, que vai colocar novamente a situação, repetindo na história de Israel. Quando Jesus olha para Jerusalém e chora, diz: Jerusalém, Jerusalém, que rejeita a palavra de Deus, que mata profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. É Jesus falando para o seu povo: eu quero proteger vocês, mas vocês não querem submeter a minha liderança, ao meu cuidado, ao meu pastoreio. E Jesus vai inclusive revelar para os discípulos que estavam maravilhados naquele tempo, que é resultado dessa construção. Esses monturos que depois foram construídos, agora Jesus vai olhar para aqueles discípulos que estão maravilhados, dizendo: olha que coisa linda esse templo aqui. Aí Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra, porque mais uma vez o povo se esquece de Deus. E é isso que acontece, irmãos, quando o homem se afasta de Deus, a sua vida é destruída. Mas o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, tem todos os recursos para suprir o seu povo. Segunda verdade que eu quero pensar no povo aqui, aquilo que já estou falando, está no versículo 7.
Vou dar um pulinho lá, o versículo 7, porque é exatamente essa visão que todo mundo está vendo, principalmente o líder Zorobabel, porque ele está numa enrascada, ele está no meio de um grande problema. No versículo 7 diz a palavra do Senhor: quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Algumas versões falam: haja graça, graça e graça sobre ti, ou para ti. Na verdade, o que essa montanha majestosa aí que o texto está falando, não é uma montanha bonita não, viu gente? É uma montanha de entulhos. Montanha que se mostrava imponente. Naquela época não havia as tecnologias de terraplanagem que tem hoje, essas grandes máquinas. E Zorobabel estava olhando para aquela montanha, aqueles monturos, aqueles grandes montes, e se perguntando: o que fazer diante disso? Que futuro há para Jerusalém? Talvez ele pudesse pensar: melhor é a gente tentar criar uma cidade onde não existe nada, começar tudo de novo em outro lugar. Mas olha o que Deus fala: nesse mesmo lugar onde você vê montanha hoje, se transformará num vale, uma planície, em algo plano. Eu vou aplanar. O que é planar? É passar uma máquina que seja, na nossa visão da tecnologia hoje, mas é deixar plano algo que um dia estava totalmente como montanhas diante de nós. Muitas vezes a visão que nós temos de situações da nossa vida, às vezes a nossa história, ela sofre alguns baques, alguns reveses, que tornam a nossa vida como uma montanha de caco. Conversava com uma pessoa essa semana, que me confessou algumas realidades que me preocupou. O Senhor tem colocado no meu coração um desejo de orar por esse irmão, mas ele começou a compartilhar comigo algumas situações que ele nunca imaginava que iria acontecer na vida dele, a tal ponto que ele chegou a pensar em tirar a própria vida. Um homem que conhece a palavra de Deus. A gente lembrava que todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades que passamos na vida. Talvez o personagem que mais nos representa nessa verdade seja o nosso conhecido Jó, né? Aquele homem íntegro, temente a Deus, que não obstante essa característica, não esteve isento de passar por provas, por ataques do inimigo, dentro dos limites que Deus estabeleceu, é claro, mas que passou, com perdas familiares, com perdas materiais, e que de repente olha para a vida dele, e tudo que sobra para ele é sofrimento. Deus não tirou tudo de Jó, deixou um caco para ele se coçar, caco de telha, porque as feridas eram tão grandes. Mas na verdade aquilo tipifica um homem desesperado, um homem que está atordoado diante de uma realidade que provavelmente é bem representada aqui como uma grande montanha de destroços, virou cacos. E é impossível não lembrar também daquela visão que Deus dá a outro profeta lá no vale de ossos secos. Lembra? Quando o Senhor pega o profeta e diz: o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo um monte de osso. E Deus pergunta: porventura poderão esses ossos reviverem? Ou seja, tem jeito para esse monte de osso? O profeta não é bobo nada, fala: Senhor, tu sabes. O profeta com isso está querendo dizer assim: eu acho que não, mas o Senhor pode. Eu reconheço que tu pode. Sabe, irmãos, esse é o nosso desafio: olhar para essas montanhas que parecem intransponíveis, para esses vales de ossos secos, para esses montes de caco que também Deus mostra ao profeta através da visão do oleiro do vaso que quebra nas suas mãos, e nos mostra que esse Deus não abre mão do vaso ainda que quebrado. Deus não abriu mão de Jerusalém ainda que destruída. Provavelmente era muito mais fácil, e quem entende um pouquinho de engenharia civil, qualquer construtor, qualquer pedreiro sabe disso. É melhor você pegar um terreno vazio e fazer algo novo ali, do que pegar um terreno cheio de entulho, que você tem que tirar tudo, tem que limpar, tem que preparar novamente.
Mas isso nos mostra como Deus opera. Deus não desiste de nós. Deus não desiste, assim como não desistiu de Jerusalém. Disse: não, nós vamos reconstruir essa cidade, vocês vão reconstruir, eu vou capacitar vocês. Olha para esses montes agora, mas olha com fé. O que o Senhor está falando é o seguinte: esses montes que vocês estão vendo aqui, eles se tornarão uma planície. Talvez esse problema que você vê como se fosse uma montanha diante de você, Deus está te chamando para que você olhar para essa montanha, para essa dificuldade, para esse grande problema, dizendo: vai passar. Eu vou olhar para, logo eu vou olhar para isso, não vou ver mais essa montanha de entulho, vou ver uma planície diante de mim. O Senhor vai aplanar isso aqui, porque o nosso Deus é um Deus que faz assim, queridos, Ele tem esse poder. Mas Ele nos chama a contemplar essa realidade, e pela fé, ver o resultado, até mesmo antes de acontecer, e crer, porque esse é um Deus que promete e cumpre. Nabucodonosor II tinha destruído, mas Deus é poderoso para restaurar, para refazer. Muitas vezes a nossa história está assim, queridos, precisando de ser nivelada, precisando ser aplanada. A gente sabe que Deus é um Deus que age no impossível. É um Deus que olha para a minha realidade, para a sua. Isaías no 43:13, capítulo 43, vai trazer a nossa memória desde os dias mais antigos. Eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode desfazer? É Deus lembrando o povo que quando Ele age, não há impossíveis para o agir dEle. Ele ainda pode aplanar aquilo que está como montanha diante de nós. Talvez o Senhor esteja nessa noite fazendo você lembrar de algumas realidades. Talvez enquanto eu ministro essa palavra, alguém está dizendo: a minha vida está mais ou menos assim. Talvez até essa semana você tenha dito: minha vida não tem mais propósito, não sei por que eu estou existindo. Minha vida está um caos, sofrimento, perdas, não vejo saída, eu olho, não vejo para onde ir. Eu só vejo na minha vida, só vejo coisa ruim acontecendo. Essa montanha majestosa aqui não era uma coisa boa de se ver, não era uma montanha bonita, com árvores plantadas, não, eram montanhas de entulhos. Eram cacos de construções de algo que alguma coisa no passado, de repente era até atrativo aos olhos, mas agora não tinha mais nada de atrativo. Talvez essa seja a sua verdade, querido ou querida irmã. Mas essa palavra é uma palavra de esperança para nós. É exatamente isso que no versículo 6 nós somos lembrados. E esse é o texto que geralmente eu ministro lá quando eu estou no AFA. Quando Deus vai dizer: não é por força, nem por poder, algumas versões falam nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o responsável, aquele que se sentia na obrigação de conduzir o processo. Não é por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel sabia que a responsabilidade que ele tinha era impossível para ele. Ele não tinha solução, ele não tinha respostas, ele não tinha o remédio para a cura, ele não tinha o dinheiro para pagar, ele não tinha como custear, ele não tinha conhecimento, ele não sabia como agir. Irmãos, às vezes eu olho para a história, e já aconteceu comigo, de me sentir exatamente como Zorobabel nesse momento. Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei onde começar, é tão grande o problema, a dificuldade é tão grande, eu não sei por onde começar, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade. Não é verdade, irmãos, que nós somos limitados? Quantos de nós já se viu assim, diante de um quadro de enfermidade, onde um ente querido está lá e você não sabe mais o que fazer, você se sente incapaz, você quer ajudar, mas não sabe o que fazer, seu dinheiro não é suficiente, a sua ajuda não é o suficiente, e você percebe quão vulnerável eu e você somos, diante dessas realidades que todos nós enfrentamos, irmãos. Quem é que nunca se viu diante de uma situação dessa? Se você ainda não se viu, desculpe eu lembrar você, vai chegar uma hora que você vai sentir essa verdade. Eu não sei o que fazer, eu não tenho recursos, eu não sei para onde ir, as portas estão fechadas, nada está abrindo para mim.
Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite de uma maneira muito especial. Talvez você tenha buscado no Senhor uma resposta, tenha questionado Deus, porque às vezes nós achamos que Deus vai falar conosco de uma maneira e Deus fala de outra. Talvez você nem imaginava, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje. Deus está querendo nos lembrar que quando Ele resolve agir, Ele não depende da sua força, da sua capacidade, dos seus recursos. Não é pela tua força, não é pela tua forma de fazer, mas é pelo meu agir. É isso que Deus está lembrando. Não é você que vai fazer, sou eu que vai fazer. É pelo meu espírito. Zorobabel, esse monte de montanha, esse projeto da restauração, da reconstrução, que você se sente aí na obrigação e não sabe como fazer, eu vou fazer através de vocês. Isso me faz lembrar das verdades que nós conhecemos, que agindo Deus, eu acabei de ler aqui Isaías, quem impedirá? Quando Deus resolve fazer, queridos, e quando nós confiamos, a palavra de Deus nos incentiva a entregar, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse o mais, eu já preguei várias vezes, é aquilo que você não consegue fazer. O que você já fez para resolver o seu problema? Chegou no seu limite? Joia, então está na hora certa de Deus agir. Um dia eu estava conversando com um irmão que estava cheio de problema. Enquanto eu conversava com ele, o que me via à mente era um funil. Eu falei assim: irmão, sua vida está igual um funil, né? Está funilando cada vez mais, né? Você vai vendo que as coisas ficam mais apertadinhas, porque assim que é o funil, né? Tem aquela borda larga, mas vai afunilando ali. Pastor, é exatamente isso. Às vezes Deus coloca a gente numa situação assim, você não tem para onde correr. Foi assim que Ele fez com o povo de Israel quando estava saindo do Egito, lembra? Vamos para a terra prometida. Imagina a expectativa no coração daquele povo: oh, maravilha, vamos sair da escravidão do Egito, vida nova, tudo novo agora, Deus está conduzindo a gente, vai ser só maravilha, só bênção, só provisão. De repente a realidade que eles veem é outra realidade. Faraó se arrepende de ter liberado o povo, e Faraó não desiste, porque Faraó é uma tipologia de Satanás. Escute, não é porque um dia você abriu mão de servir ao mundo, à carne, e servir a Deus, que o diabo vai desistir de você. Isso é uma grande mentira. Enquanto você estiver vivo, Satanás vai tentar te levar para o cativeiro novamente, assim como ele queria fazer com o povo de Israel. E de repente o povo de Israel está andando e olha para trás aquele monte de poeira do deserto, e eles ficam: o que é isso? O que é isso? De repente alguém começa a dizer: olha, parece que é o exército de Faraó que está vindo, são os soldados do Egito, eles resolveram vir atrás de nós. Com certeza perceberam que não podem viver sem um trabalho escravo. E o desespero começa a tomar conta desse povo, e de repente eles olham para um lado, não tem para onde ir, um lado para o outro, e na frente deles tem um mar. Ali tem uma rocha que a gente não consegue subir, aqui outra montanha que eu não consigo subir, ninguém consegue escalar. Se eu voltar para trás, Faraó está vindo encontrar comigo, o inimigo. E na minha frente tem o quê? Um mar. O que é isso, irmãos? Um funil. Só que é um funil sem saída. A tal ponto que Moisés disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Aí Moisés recebe de Deus a resposta: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para o impossível, para o sobrenatural, meu irmão. Às vezes Deus vai se colocar em situações que você viverá no sobrenatural, porque no natural qualquer um funciona, mas no sobrenatural só o povo de Deus, só aqueles que confiam no Senhor. E agora Deus está dizendo: vai adiante, o mar está aí, mas não tem problema. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho aquela vara, é com ela, então toca esse mar. Usa aquilo que está na tua mão e toca na dificuldade. Qual é o teu problema? O teu problema é o mar? Então toca nele com aquilo que você tem na mão, que é o instrumento. Irmãos, esse cajado que Moisés usou é o mesmo cajado que ele tinha usado lá no Egito, quando ele se apresentou para Faraó. Lembra? Que jogou e transformou em serpente, em cobras, que depois os magos tentaram imitar, mas que engolidas foram essas serpentes lá do Egito, pela serpente da manifestação do poder de Deus na mão de Moisés.
Esse mesmo cajado que já tinha sido instrumento de manifestação de poder, que às vezes a gente esquece, não dá valor. Deixa eu perguntar uma coisa: o que tinha diferente nesse cajado? Era feito de alguma madeira especial? Era banhado de ouro? Não, mas era algo ungido por Deus. De repente você tem alguma coisa que você não dá valor, mas é esse instrumento que Deus quer usar. Foi assim que Davi venceu Golias, com 5 pedrinhas. Tinha todo o aparato de Saul à disposição dele, mas disse: não é essa arma que eu tenho que usar, não é essa arma que eu sei usar. Não é. Tem um monte de gente, irmãos, que está vivendo essa ilusão de querer usar arma e estratégia que não é dele. Um monte de gente querendo copiar coisa de outros que não é natural dele. Cada um de nós, irmãos, eu creio, em nome de Jesus, tem recebido de Deus recursos necessários. Até porque eu já li agora mesmo um texto onde Paulo nos lembra na sua carta, quando ele escreve à igreja de Filipos, que nosso Deus supre a nossa necessidade. Eu não creio que Deus está falando só de suprir de dinheiro, de comida. Está suprindo com sabedoria, com ferramentas, com estratégias, com armas. Todos nós temos de Deus os recursos necessários para enfrentar os desafios. E aqui esse homem está sendo lembrado, Zorobabel. Diga Zorobabel, para ele apagar da sua mente que é ele que vai fazer isso sozinho com os recursos dele. Esquece, eu vou agir através dele. Zorobabel não tinha recursos, não tinha força, não tinha experiência, se sentia incapaz. É Deus se revelando que age nas nossas impossibilidades. Amém? Talvez você esteja aí se sentindo incapaz, sem saber o que fazer. Se essa é a tua verdade, meu irmão ou minha irmã, essa palavra é uma palavra que precisa produzir em você esperança. Eu gosto de lembrar uma palavra que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, quando ele lembra aquela igreja que a nossa fé, ela é resultado do ouvir da palavra de Deus. Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor nosso Deus permitiu que essas verdades chegassem ao nosso conhecimento, para produzir em nós mais fé. Fé para viver uma vida de dependência de Deus. Porque, irmãos, todos nós, todos os dias enfrentamos desafios que nos lembram que nós precisamos de Deus. Alguns às vezes demoram a perceber isso. Alguns só lembram disso quando de repente está num leito de enfermidade e recebe um diagnóstico terrível, uma doença incurável, um tratamento que não está disponível. Às vezes nesse momento as pessoas lembram de Deus. Sabe, queridos, o nosso Deus deseja que nós lembramos em todo o tempo que Ele ainda é o Deus que age no impossível. É o Deus que ainda faz. Versículo 9 fala que as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, mas suas mãos também terminarão. Para mim é impossível olhar para esse texto e não ser confrontado com uma triste verdade que é muito comum nos nossos dias hoje: começar e não terminar. E se há algo que faz parte da identidade do povo de Deus, é a perseverança. A tal ponto que lá no livro de Apocalipse nós somos lembrados que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quantas e quantas situações da nossa vida nós começamos e não terminamos, irmãos? Quantos projetos que você começou e ficou no meio do caminho? Quantos sonhos você enterrou no meio do caminho? Geralmente no dia 31 de dezembro, né, o dia do culto da virada, é o dia que muitos fazem propostas, projetos, votos, promessas, que vai ser diferente. Aí chega no final do ano, vai fazer o culto e tem até vergonha de dizer: não foi nada disso que eu planejei. Quantas vezes você planejou, até começou algo e não terminou, querido? Quantas vezes? Muitas vezes. Eu sei que todos aqui, porque eu também, não estamos aqui para culpar ninguém. É uma verdade nossa. E nós estamos enfrentando uma luta, irmãos, terrível.
A palavra de Deus fala que nós temos um inimigo que anda dioturnamente, ou seja, noite e dia, ao nosso derredor, rugindo como um leão, que quer tragar. De que maneira? Roubando, matando e destruindo. Roubando, matando e destruindo. Esse inimigo não desistiu de agir, de destruir, de tirar de nós, tirar a tua paz, roubar a tua alegria, matar a sua vontade de viver. Sabe, esse inimigo, ele vive em todo o tempo querendo abortar os planos de Deus para nossas vidas. Quantas pessoas um dia fizeram um propósito diante de Deus e de repente caíram no marasmo, no desânimo? Eu conversava com alguém essa semana que me contava exatamente isso. Pastor, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Se você me falasse que eu passaria por isso, eu ia dizer que era uma brincadeira. Mas eu desisti, eu abri mão, não sei o que fazer mais. Meu ministério eu acho que não tem mais jeito. O meu chamado eu acho que perdeu-se. Deixa eu me dizer, se você pensa assim, você não é o primeiro, nem será o último, infelizmente. Lembra do apóstolo Pedro? Depois que ele viu a sujeira que ele tinha feito, em que nível ele se rebaixou, a ponto de xingar. Porque às vezes a gente olha para a história de Pedro, você não entende. Pedro blasfemou, Pedro xingou aquelas mulheres que estavam ao redor daquela fogueira, que olharam, olha lá, esse camarada e andava com Jesus. Ele começa a blasfemar e a xingar aquelas mulheres, eu não conheço esse homem. E ele vai negar isso até que o galo cante 3 vezes. Ele vai lembrar que Jesus tinha alertado ele, você vai me negar, Pedro. Imagine, irmãos, tente pensar comigo o que aconteceu no coração daquele homem, dizendo, joguei fora a minha oportunidade. Quem nunca pensou isso? Acabou para mim, eu fiz besteira, eu dei chance para isso acontecer, eu proporcionei essa desgraça na minha vida. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Muito embora tivesse sido alertado, admoestado, advertido por Jesus, ele caiu. E agora nós encontramos um homem que um dia foi buscado por Jesus na beira do mar, dizendo, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Esse homem vai voltar para onde? Exatamente para onde Deus falou que ele não ia ser mais pescador de peixe. Vai voltar para o mar, vai pescar, vai abrir mão do ministério. Com certeza Pedro estava dizendo, acabou. Porque a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Apesar dele ser um homem sanguíneo, um homem que corta a orelha de soldado, agora vemos um homem frustrado consigo mesmo, derrotado, humilhado, dizendo, acabou, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito. Até que Jesus vai ao encontro dele, ele vai conhecer algo que ele ainda não conhecia, a misericórdia de Deus, que se compadece da fraqueza do homem. Deixa eu dizer, querido, Satanás muitas vezes tem colocado sobre nós um fardo além daquilo que nós conseguimos carregar, de culpas, de erros do passado. Eu conheço muitos homens e mulheres que se sentem incapazes, não se sentem no direito de fazer algo para Deus, porque acha que fez coisas tão terríveis, tão feias, que nunca mais ele poderá ser usado por Deus. Essa é uma mentira do diabo. E em nome de Jesus nós rejeitamos ela nessa noite, porque isso é dizer para Deus que eu não reconheço a misericórdia dele. E eu sou lembrado pelo profeta Jeremias que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Diga para alguém perto de vocês, se renova a cada manhã. Sabe por quê? Porque Deus sabe que talvez nesse dia, no dia anterior, você deu razões para ficar longe de Deus. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que deseja que o seu povo não pare no meio do caminho. Deus está dizendo, olha, a mesma mão que começou essa obra vai concluir. Quem sabe essa seja uma noite para você tomar posse dessa palavra e dizer, em nome de Jesus, eu não vou mais parar no meio do caminho. Eu não vou começar algo e vou parar no meio. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim.
Sabe, esse homem talvez até pudesse imaginar assim, beleza, eu posso até começar isso, mas com certeza é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, que nós não vamos conseguir concluir. Talvez a nossa geração futura, talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos. Deus lembra ele, não. Você vai começar e você vai terminar. Você vai dar o primeiro pontapé e você vai colocar a pedra de arremate. Ou seja, a pedra do acabamento. Deus dizendo que no agir dele, queridos, no agir dele, na força dele, na dependência dele, pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, nós vamos vencer todo o desânimo, vamos vencer o nosso inimigo. Olha o que nos lembra o apóstolo João, aquele João apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Coisa dura de ouvir, né? Claro que ele está dizendo aquele que insiste na vivência do pecado. Tem um monte de gente achando que é de Deus e não é. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, o diabo ele não se arrependeu e parou de pecar. Para isso, o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, se manifestou. Para quê, amados? Vamos ler juntos aí? Para destruir as obras do diabo. Para desfazer, para destruir, para pôr fim ao agir do diabo. É claro que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, sim. Muitas pessoas estão carregando um fardo espiritual que Satanás colocou sobre ele. Até motivado, é claro, por alguma razão que a gente deu. Alguma prática pecaminosa, algum erro. É um marido que erra, uma esposa que erra, é um filho, é um membro, é um pastor, é um líder. Qualquer um, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a pecar, a cair. E muitas vezes Satanás pega isso e coloca como um fardo de cobrança, de acusação, porque ele é acusador, dizendo: quem é você para poder querer pregar a palavra? Quem é você para dizer que você é santo? Quem é você para merecer ir para o céu? E quem falou que a gente vai para o céu porque merece, irmãos? Se você está nessa mentalidade ainda, você está fora da identidade do povo de Deus. Porque todos aqueles que vão para o céu sabem que não merecem ir. Eu sei que vou, mas eu sei que eu não mereço. Eu vou porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, não é uma produção minha, não é resultado do meu trabalho, não é porque eu preguei a palavra, não é porque eu sou pastor, não é por causa disso, nem é porque você tem vindo da igreja, não é por causa disso, não. Nós vamos para o céu, nós vamos ser salvos, é porque Deus, a sua infinita misericórdia, nos cedeu a sua graça. Ele deu a sua graça para mim e para você, e por essa graça nós somos salvos. Agora aqueles que vão para o inferno também vão porque não aceitaram a graça, que é de graça, embora tenha custado caro para Jesus. Irmão, glória a Deus, porque nosso Deus ainda continua desfazendo as obras do diabo. Eu quero terminar com essa parte do versículo 7, fala: haja graça e graça para eles, ou sobre eles. Ou seja, é misericórdia de Deus, é a bênção de Deus, embora eu não mereça. Aos gritos, Deus está falando do meu povo, que passa por esse processo, que entende o meu agir. É um povo que entende que o que está acontecendo não é porque eles merecem, é porque nós servimos a um Deus de misericórdia e de graça. Amém, queridos? Graça, graça, graça sobre eles. O nosso Deus ainda tem graça, queridos. O nosso Deus ainda é um Deus gracioso. É um Deus que ainda não olha para o meu merecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu quero terminar com esse versículo. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Só vencemos por meio, através, por causa de Deus, de Jesus, da sua ação em nós pelo seu Espírito, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, Paulo nos lembra, em
Todas as coisas. Se eu perguntar para você nessa noite, quais são as coisas que te têm feito pensar como um derrotado? Quais são as coisas que têm jogado você para baixo? Quais são as coisas que têm se oposto a você? Pode parecer algo grandioso, pode parecer uma montanha intransponível. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando Jesus falou sobre fé, Ele falando sobre nossa fé, ainda que pequena, tem poder de mover montanhas. Eu não penso que Jesus estava olhando para a montanha física, muito embora Deus possa fazer isso, mas eu creio que tem muito a ver com essa situação das montanhas de dificuldades, monturos na nossa vida, que pela fé, pela nossa confiança na graça de Deus, reconhecendo que Ele é um Deus abençoador, um Deus que abençoa até quem não merece, e eu sou o primeiro desse povo que está aqui. Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que nos faz mais que vencedores por meio dEle, não é por causa de mim, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço sacrifício, não é porque eu jejuo muito, não é porque eu oro muito, não é porque eu dou oferta grande, não é nada disso. Isso aí é resultado, porque nós a recebemos de Deus. Mas Deus nos abençoe, porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus que tem prazer em abençoar, a tal ponto que Ele diz que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, aí aonde você está, e permitir que o Espírito Santo tome essa palavra que tem sido ministrada aqui, e injete ela no mais profundo do seu coração, e que essa palavra venha produzir em você uma expectativa de uma vida nova, querido. Você que veio para esse lugar aqui nessa noite, tentando buscar uma saída para uma situação difícil, ou até mesmo veio apenas por vir, nem tinha muita expectativa no seu coração, porque às vezes nós desistimos até de lutar. A gente entra naquela da vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um monte de gente que já entrou nessa, já desistiu de lutar, está sendo levado pela correnteza. Mas glória a Deus, porque Deus te atraiu nesse lugar, nessa noite, para falar comigo e com você. É Deus falando comigo e com você, irmãos, não endura seu coração. O homem que está pregando aqui é imperfeito, mas a palavra que eu estou pregando, ela é perfeita. A palavra que eu estou pregando é a palavra de Deus, e ela é verdadeira, ela é fiel. Esse é o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que falou para Zorobabel, diante das suas impossibilidades. É o Deus que fala para mim e para você hoje. Não é porque você é forte, não é porque você tem forças, não é porque tem recursos, mas é porque eu, no meu agir, vou fazer na sua história. Qual é a montanha que você se sente incapaz diante dela? Mostra para Deus hoje. Muito embora Deus vê, mas lembra do anjo perguntando para o profeta: o que você está vendo? Com certeza ele já sabia. Às vezes Deus faz isso conosco. Aponta para Deus, fala: Senhor, eu estou com esse problema aqui, estou com essa impossibilidade no meu casamento, estou com essa dificuldade na minha vida conjugal, estou com essa dificuldade na minha vida financeira, parece uma montanha, não tem como pagar essa dívida, não tem como saldar isso, eu estou com um problema de enfermidade que não sei mais qual remédio que vou tomar, porque os remédios não fazem mais efeito. Estou com alguém na minha família que ainda está com o coração tão duro que eu não sei mais o que eu faço para essa pessoa te conhecer. Qual é a tua montanha majestosa que se apresenta grande demais para você? Mostra para esse Deus que pode aplainar ela nessa noite. Confia no Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, a tua palavra fala para nós essa noite que tu és o Deus que cuida dos seus filhos ainda, Pai, um Deus de misericórdia. Senhor, talvez nessa noite algumas pessoas de uma maneira muito especial estavam se sentindo assim, ó Deus, diante desses desafios que parecem montanhas de escombros, montanhas intransponíveis.
talvez se sentindo, ó Deus, incapazes diante de desafios que são grandes demais para nós, situações com impossibilidades total da nossa ação mudar. Mas nessa noite o Senhor nos lembra que não é a nossa força que muda a realidade, é o poder do Senhor. E quando o Senhor resolve agir, ninguém pode impedir. Então, Pai, eu me uno aos meus irmãos e irmãs nessa noite, para apresentar ao Senhor as montanhas que cada um tem levado diante de Ti aqui, Senhor. Pelos olhos da fé eu contemplo pessoas apontando: Senhor, essa é a montanha da minha impossibilidade. Uma transformação dentro da minha casa, uma transformação na vida de uma pessoa querida, de um milagre na minha própria vida. Ó Deus, de um estender de mãos para me levantar dessa minha instabilidade, dessa minha indiferença, dessa minha fraqueza. Eu não sei mais como caminhar, não tenho mais forças. Deus, a Tua palavra fala que o Senhor é o Deus que dá força ao cansado. E sobre essas pessoas nessa noite eu ministro essa Tua bênção de renovo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus que contempla os corações, que conhece os corações, continua sobre nós, Senhor, operando nas vidas aqui, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, age mesmo, Pai, na vida desses que estão, ó Deus, dizendo para o Senhor: eu não tenho forças. O Senhor tem me falado aqui, amados, ao coração, que existem pessoas que estão nessa situação. Você às vezes tenta se levantar, mas diz: eu não tenho força, não tenho mais ânimo. Eu quero ser boca de Deus essa noite para dizer para você que o nosso Deus é o Deus que levanta o abatido. É o Deus que levanta o abatido. Senhor, em nome de Jesus, conclui essa obra no coração do Teu povo. Aqueles que estão, ó Deus, passando por problemas dentro da sua família. Eu tenho pregado aqui, Pai, que Tu és o Deus da aliança familiar, porque o Senhor nos deixou ensinamentos assim, dizendo que a Tua aliança envolve toda a família, envolve a nossa casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Foi essa palavra que o teu servo Paulo falou. Eu creio que ele estava diretamente obedecendo uma direção do Senhor. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que estão orando por salvação na sua casa. Meu Deus, nós sabemos que essa é uma obra que nossos argumentos não conseguem promover. Ainda que a gente fale, se o teu Espírito não agir convencendo o homem do pecado, não haverá transformação. Portanto, Pai, nós entregamos em Tuas mãos essas montanhas, pedindo sabedoria e direção do Senhor, como agir, para que o Senhor possa agir através de nós, mas o Senhor agindo, fazendo com que essas montanhas sejam aplanadas. Ó Deus, aqueles que estão desanimando no meio da caminhada, que possam ser renovados para concluir a obra. Aqueles que um dia acharam que o ministério tinha acabado, que o seu tempo passou, que sejam avivados nessa noite, tocados pelo Teu Espírito, Deus, e lembrados que Tu és o Deus que não desiste, ainda que nós muitas vezes tenhamos dado motivos para o Senhor abrir mão de nós, mas Tu és o mesmo Deus que manifestou em Cristo o amor àquele homem caído, derrotado, apóstolo Pedro, que tudo que precisava fazer era declarar a sua verdade de que amava o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, Pai. Essa graça, essa bênção que nós não merecemos, mas que o Senhor tem alegria em derramar sobre o Teu povo. Sê sobre nós, Pai. Restaura-nos para a glória do Senhor. Aviva a Tua obra em nosso meio, Pai querido. No decorrer dos anos, faz a Tua obra conhecida. Eu não estou falando do nome dessa igreja, eu estou falando da Tua obra, Pai, que o Senhor tem feito no meio do corpo, espalhado ao redor do mundo.
que nós não abrimos mão, Pai, é de fazer parte desse mover. Usa-nos, ó Deus. Ó Pai, aquece os nossos corações. Aviva a Tua obra em nós, Pai. Batiza com fogo a Tua igreja, Senhor. Derrama mais o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Ó Deus, derrama talentos, dons. Aviva, Senhor, os corações aqui. Deus, que as nossas motivações sejam, ó Deus, movidas e aquecidas nessa noite para Ti, ó Deus, para a honra do Senhor, conforme temos sido ministrado, possamos honrar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, com alegria de poder Te servir, Senhor, e poder, ó Deus, também reconhecer que Tu és o Deus do impossível, que abre porta onde não tem porta, que faz caminho no deserto, que abre mares para que o povo possa passar a pés enxutos, que dá vida a quem estava morto, que cura o ferido, que alimenta o faminto, que sacia o sedento, que renova a força daquele que está caído e abatido. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera em nós, para a glória do Senhor mesmo, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do seu Santo Espírito, seja sobre a sua vida, sobre sua casa, agora e para sempre.